Fala galerinha, beleza? Para quem não me conhece, sou o professor Itaécio, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina, leciono na escola Jornalista João Emílio Falcão, Zona Sul de Teresina, no bairro Vamos Ver o Sol. E é com muito prazer que venho até vocês para mais uma aula gostosinha de matemática. E antes de mais nada, quero deixar aqui o meu abraço a toda a direção e equipe gestora de funcionários da minha escola, e em especial para meus alunos aí dos nono ano, nono A, B e C. E aí nós vamos começar a nossa aula, e o tema da nossa aula de hoje é uma breve revisão aí sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Conteúdo este que vocês já viram esse ano, daí o motivo de ser apenas uma revisão, tranquilo? Mas aí nós vamos fazer revisão teórica e prática. Então, vem comigo. Então, tá aí o nosso foco, falando em grandezas. Nós vamos verificar, aliás, dois temas, subtemas específicos. O primeiro, descritor 29.3, que fala sobre resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais, representados por números inteiros, então números sem vírgula. E resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais, representado aí por números racionais na forma decimal. Tranquilo? Então vamos lá. Antes de iniciarmos, vamos fazer aqui uma breve revisão teórica do que seja esse conteúdo. Então, falando em grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, nós vamos separá-las em dois grupos: as grandezas diretamente e as grandezas inversamente proporcionais, certo? O que são grandezas diretamente proporcionais? São aquelas grandezas que seguem um padrão com relação às setas, a questão de aumentar e diminuir. Por exemplo, se em uma hora eu consigo, sei lá, beber 2 copos d'água, vamos supor, não, duas garrafas d'água, vamos supor assim, botar uma quantidade maior. Em uma hora eu consigo beber 2 garrafas d'água, né? O conteúdo de 2 garrafas d'água. Em 2 horas eu vou conseguir beber mais água ou menos? Então, logicamente que é mais. Então, quando eu aumento uma grandeza, que no caso aí é a quantidade de horas, e a segunda grandeza, ela também aumenta, ou se eu diminuo a primeira grandeza e a segunda automaticamente também diminui, essas grandezas elas são ditas que são grandezas diretamente proporcionais, certo? Carinhosamente chamadas aí de DP. Tranquilo? Então tá aí, é quando as duas aumentam ou diminuem simultaneamente. E aí, falando em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, nós temos as inversas. O que são grandezas inversamente proporcionais? São grandezas que seguem um raciocínio contrário às diretamente proporcionais. Se as diretamente proporcionais são aquelas que quando eu aumento uma, a outra também aumenta, e quando eu diminuo uma, a outra diminui, as inversas ela vai ser o contrário. Quando eu aumento uma, a outra ela deve diminuir, certo? Por exemplo, se 3 pessoas trabalhando juntos, 3 pedreiros, vamos botar assim, constroem uma casa em 5 dias, se eu colocar mais gente para trabalhar, mais pedreiros, essa casa vai ser construída em mais dias ou menos dias? Obviamente que menos dias, né? Eu aumento o número de trabalhadores, o tempo de serviço ele vai diminuir. Então, isso seria um exemplo aí de grandeza inversamente proporcionais. E aí seguem essa seta. Quando um aumenta, a outra diminui. Quando a primeira diminui, a segunda aumenta, certo? Ou seja, quando um aumenta, enquanto a outra diminui. Mas como resolver? Como resolver questões que envolvam grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Através de um dispositivo que nós chamamos aí de regra de 3, certo? Regra de 3. O que seria essa regra de 3? É você construir uma tabela, certo? Nessa tabela você vai organizar as grandezas de mesma ordem numa coluna e as demais grandezas também de mesma espécie em uma outra coluna. Após você organizar essa tabela, você tem que analisar se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Depois de verificar isso, se são diretas ou inversamente proporcionais, você vai ter que montar uma equação
para então conseguir descobrir o valor desconhecido, no caso aí o valor da nossa variável ou da nossa incógnita, beleza? Se as grandezas, aí vem a minha dica, a dica do professor Itaés, ó. Se as grandezas elas forem diretamente proporcionais, o que você vai fazer? Primeiro, se for dp diretamente proporcional, na hora de montar a equação, que você vai montar aí uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões, na hora de resolver você vai multiplicar cruzado, certo? Você vai multiplicar cruzado, sempre os elementos cruzados. Professor, eu devo seguir uma ordem, sempre direita, depois esquerda? Não, tanto faz. Se começar da esquerda, da direita, tanto faz. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, você não vai mais multiplicar cruzado. Você vai multiplicar agora, ó, na horizontal, certo? Você vai multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador e manter a igualdade, porque é uma equação, e assim você vai resolver aí as nossas questões. Tranquilo? Mas vamos ver isso aí na prática. Primeira questão aí. Na embalagem de certa barra de chocolate, consta que em cada 100 gramas de chocolate há 18 gramas de açúcar, certo? Júlia comprou uma barra de 200 gramas desse chocolate. Quantas gramas de açúcar contém essa barra que Júlia comprou? Qual é a primeira coisa, qual é o primeiro passo que deve ser tomado aqui? Verificar quem são as grandezas. Quais são as grandezas envolvidas? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, pesado, certo? Isso é grandeza. Então, o que é que nós temos aí de grandeza? Nós temos o chocolate em gramas e também nós temos aí o açúcar em gramas. São as duas grandezas. Então, pelo nosso esquema, pelo nosso mapa mental que nós vimos agora há pouco, pelo nosso resumo, nós vimos que para resolver eu tenho que montar uma regra de 3, que é a tabelazinha organizada aí, cada grandeza numa coluna, certo? Então aí nós colocamos aí chocolate na esquerda, açúcar à direita. E ela me dá uma informação que 100 gramas de chocolate contém aí 18 gramas de açúcar. Então botei 100 na coluna da esquerda, 18 na coluna da direita. Cada valor na sua coluna correspondente à sua espécie. Depois ele quer saber 200 gramas desse chocolate. Então, se é chocolate, vou colocar na coluna da esquerda. E como ele quer saber a quantidade de açúcar, esse vai ser nossa incógnita, nossa variável. Então, nós vamos chamar de x aí. E aí eu tenho uma tabela completa, certo? Bem organizada, bem detalhada. Qual seria agora o próximo passo? O próximo passo, nós vimos agora há pouco, é verificar se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Para isso, observem na coluna da esquerda que inicialmente eu tinha 100 gramas de chocolate e agora eu tenho 250. Do 100 para o 250, obviamente isso aí está aumentando, certo? Então eu vou colocar uma setinha para cima só para me familiarizar, para me facilitar na hora da resolução, certo? Se as grandezas estão aumentando, eu vou colocar uma seta para cima, se estão diminuindo, eu vou colocar a seta para baixo, até mesmo para a gente verificar lá no início aquela questão das setas para cima e para baixo. E agora, professor, como é que eu faço para colocar a seta no açúcar? Aí você tem que ver o problema novamente. O que ele está dizendo? Se em 100 gramas de chocolate tem 18 gramas de açúcar, se eu compro mais chocolate, automaticamente eu tenho mais açúcar ou menos açúcar? Obviamente que vão ter mais açúcar. Quanto mais chocolate, mais açúcar eu vou ter. Então, a grandeza açúcar, ela também vai aumentar. Ora, como as duas setas estão no mesmo sentido, certo? Sentido para cima, essas grandezas, elas são o quê? Diretamente proporcionais, ou seja, dp. Aí lembra da dica, se as grandezas são diretamente proporcionais, qual é a forma mais simples de resolver? Como eu devo multiplicar isso aí? Eu devo multiplicar cruzando, ó, certo? Eu vou multiplicar o 100 pelo x, o 250 pelo 18. E aí nós vamos montar a nossa equação. 100 vezes x igual a 250 vezes 18. Vou fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó, 250 vezes 18, e aí eu obtenho que 100x é igual a 4.500. E agora? Ah, professor, isso é uma equação normal do primeiro grau, sei resolver.
Exatamente, ótimo. O que você vai fazer? Se o 100 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, x vai ser igual a 4.500 dividido por 100. Observe que, para facilitar, eu tenho aí a quantidade de zero. Então, para facilitar, a gente pode cancelar essas quantidades de zeros. Observe que em cima, no numerador, nós temos 2 zeros, embaixo também eu tenho 2 zeros. Então, eu posso cortar a mesma quantidade. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. E aí, eu vou ter a divisão que x é igual a 45 dividido por 1. Ora, todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, se em 100 gramas de chocolate nós tínhamos 18 gramas de açúcar, em 250 gramas de chocolate eu vou ter aí 45 gramas de açúcar, alternativa correta, letra B. Tranquilo? É difícil? É questão de prática. Quanto mais você praticar, mais fácil vai se tornar, certo? A resolução dessas questões. Mas vamos lá, segundo exemplo. Segundo exemplo diz o seguinte: com 2,5 kg de farinha de trigo, foram feitos 30 pães, certo? Com 2,5 kg de farinha, foram feitos 30 pães. Para fazer 90 pães, quantos quilogramas de farinha de trigo são necessários? Primeiro passo, verificar quais são as grandezas. Quais são as grandezas aí, ó? Farinha de trigo e a quantidade aí de pães. São as coisas que estão sendo medidas aí, né? A farinha e a quantidade de pães. Então, segundo passo, construir nossa tabelazinha da regra de 3, ó. Na primeira coluna eu vou utilizar as grandezas farinha, na segunda coluna eu vou utilizar a grandeza pães. Então, ele afirma inicialmente que 2,5 kg de farinha eu consigo produzir 30 pães. Para produzir 90, obviamente, quanto mais pães eu quero produzir, eu vou precisar de mais farinha. Então, quando na grandeza dos pães ela aumenta, a grandeza da farinha também vai aumentar, certo? Quanto mais eu quero produzir, mais material eu tenho que ter. Então, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. E aí, se são diretamente proporcionais, lá pela dica, eu sei que eu tenho que multiplicar cruzado. Fazendo a multiplicação cruzada aí, nós vamos formar a nossa equação. Então, eu vou ter 30 vezes x igual a 2,5 vezes 90. Tranquilo? Então, multiplicando 2,5 vezes 90, nós temos que 30x ou 30 vezes x, isso é igual a 225. O 30 está multiplicando, vou passar dividindo. X é igual a 225 dividido por 30, que isso me dá uma quantidade aí de 7,5 kg de farinha. Alternativa correta, letra A. Tranquilo? Lembrando que qualquer dúvida, aqueles que forem meus alunos, nós temos aí o nosso chat lá no MOB ou no nosso grupo do WhatsApp. Tranquilo? Então vamos lá. Próximo exemplo. Próximo exemplo, nós temos o seguinte: Margarida gastou 25 kg de limão para fazer 75 litros de limonada. Mantendo essa proporção, quantos litros de limonada Margarida poderá fazer com 10 kg de limão? Ora, com 25 kg, eu poderia fazer 75 litros. Se eu diminuir para 10 kg, eu vou conseguir produzir mais litros ou menos litros de limonada? Então, primeiro passo, identificar as grandezas, que é o quilograma de limão, e depois, em seguida, a quantidade de suco medida em litros, né? De limonada em litros. Então, segundo passo, construir nossa tabela da regra de 3, organizando na primeira coluna a grandeza do limão, na segunda a grandeza da limonada medida aí em litros. Então, se com 25 kg de limão eu consigo produzir 75 litros de limonada, com 10 kg de limão nós vamos produzir quanto? Então percebam que a quantidade de limão ela está diminuindo de 25 kg para 10, então a seta eu vou colocar para baixo. Ora, com menos limão eu consigo produzir mais suco ou menos suco? Obviamente que seria menos suco,
né? Quanto menos limão, menos suco eu vou produzir. Então a seta também é para baixo. E aí nós temos que as nossas grandezas, elas são diretamente proporcionais, porque as duas setas estão no mesmo sentido. E se são diretamente proporcionais, a gente vai multiplicar isso aí em diagonal, em x, vapo, certo? Fazendo essa multiplicação, nós temos 25 vezes x igual a 10 vezes 75. Multiplicando aí 10 por 75, nós temos aí que 25x é igual a 750. O 25 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, portanto, x é igual a 750 dividido por 25. Observe que no denominador eu não tenho zero, então não posso cortar o zero de cima. Eu só posso cortar quando eles possuem pelo menos uma mesma quantidade. Ou o de cima ou o de baixo tem uma quantidade maior, mas que eu possa cortar sempre na mesma quantidade. Certo? Então, o que eu tenho que fazer é dividir 750 dividido por 25, isso me dá um total aí de 30. Então, com os 10 kg de limão, eu posso formar aí, produzir 30 litros de limonada. Alternativa correta, letra C. Tranquilo, pessoal? Beleza. Vamos ver aí rapidamente, só um exemplo aí de regra de 3, onde as grandezas elas são inversamente proporcionais, né? Não é nosso foco, mas vamos dar uma leve passada, até porque numa próxima aula o professor vai revisar aí mais na íntegra com vocês, tranquilo? Então vamos lá. A quarta questão, ela diz o seguinte, ó: 2 pedreiros constroem um muro em 15 dias. Então, se eu colocar mais um pedreiro, 3 pedreiros constroem o mesmo muro em quantos dias? Quais são as grandezas aí? Número de pedreiros, né? E a quantidade de dias necessária para construir esse muro. Então, primeiro passo eu já fiz, que é identificar as grandezas. Segundo passo é construir a tabela da regra de 3, obedecendo sempre a regra que numa coluna a mesma grandeza, né? Então, eu tenho aí na coluna da esquerda os pedreiros, 2 pedreiros, depois foi mencionado 3 pedreiros, então 2 e 3. Na coluna da direita, a grandeza dias, foi mencionado 15 dias e o segundo termo é o que nós queremos descobrir. Então, ora, observe que o número de pedreiros inicialmente era 2 e passou a ser 3, então aumentou. Então, seta para cima, certo? Se eu aumento o número de pessoas trabalhando, a quantidade de dias para construir esse muro, ela vai aumentar ou vai diminuir? Logicamente, quanto mais pessoas trabalham, esse serviço ele vai ser feito mais rapidamente, então vai ser menos dias. Então, a seta vai diminuir. Observem agora que as setas estão em sentidos contrários, uma para cima e a outra para baixo, certo? Quando isso ocorre, as minhas grandezas elas são inversamente proporcionais e em vez de eu aplicar o vapo, que é a multiplicação cruzada, eu vou multiplicar aí na horizontal, tranquilo? Então, para construir nossa equação, vou multiplicar na horizontal. 3 vezes x igual a 2 vezes 15. Multiplicando aí 2 vezes 15, eu tenho que 3 vezes x é igual a 30, certo? Passo o 3 dividindo, x é igual a 30 dividido por 3, por fim, x igual a 10. Então, quando eu aumento um pedreiro a mais, o número de dias ele vai diminuir para 10, certo? Então, a alternativa correta aí seria a nossa letra B. Tranquilo, pessoal? Show? Vamos lá, próximo. Outra questão aí que provavelmente seja de inversamente proporcional. Se for, vamos fazer rapidamente, porque, como falei, o professor vai reforçar com vocês aí. Então, a quinta questão, ela diz o seguinte: uma torneira despeja 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Primeiro passo, identificar as grandezas, ó, quantidade de litros por minuto. E a segunda grandeza aí seria a quantidade de horas que demora para encher, né? Então, segundo passo, construir nossa tabela da regra de 3, separando aí
as grandezas, litros por minuto à nossa esquerda e horas à direita. Então ele falou aí que 16 litros por minuto, se ele despeja 16 litros por minuto, ele demora 5 horas. Se eu colocar mais litros, se eu conseguir despejar mais litros ao mesmo tempo, essa quantidade de horas vai aumentar ou vai diminuir? Quanto mais água eu jogo, menos tempo eu vou demorar para encher essa caixa d'água. Então, observem que a seta aí nos litros por minuto, ela vai aumentar, porque saiu de 16 para 20. E quando eu aumento a quantidade de água que eu despejo, eu vou pegar menos tempo para encher. Então, a seta vai ser para baixo. Com isso, as minhas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Quando é inversamente proporcionais, multiplico na horizontal. E aí vamos construir a nossa equação. 20 vezes x é igual a 5 vezes 16, ou 16 vezes 5. 5 vezes 16 dá um total de 80. Então, 20 vezes x é igual a 80. Passo o 20 dividindo. Posso cortar aí, no caso, um zero de cima com um zero de baixo. E aí nós temos 8 dividido por 2, e isso é igual a 4. Certo? Então, se eu despejo 20 litros de água por minuto, eu vou demorar um tempo apenas de 4 horas. Alternativa correta, letra B. Beleza? Mais um exemplo. Nós temos aí, no sexto exemplo, que diz o seguinte: João costuma abastecer seu carro no posto Rota 100. Mas da última vez que foi abastecer, a gasolina havia aumentado. Então pediu para o frentista que abastecesse 40 litros. Quanto ele vai pagar se o litro de gasolina comum custa R$ 2,97? O preço dessa gasolina aí, né, pessoal, está muito fora da nossa realidade. Nosso já está chegando a 7, né? R$ 7,00 o litro. Mas bem, vamos lá. Então, o primeiro passo, identificar aí as nossas grandezas. Quais são as grandezas aí, ó? A quantidade de litros de combustível que eu abasteço e quanto eu vou pagar, né, o preço. Então, essas são as duas grandezas. Então, segundo passo, eu vou construir minha tabela da regra de 3. Na coluna da esquerda, vamos colocar os litros. Na coluna da direita, nós vamos colocar o preço aí em reais. Ele fala que 1 litro custa R$ 2,97. Então, para abastecer 40 litros, eu vou precisar pagar quanto? Observem aí que na coluna dos litros, eu saí de 1 para 40. Então, aumentou. Se eu aumento a quantidade de litros, obviamente a quantidade que eu vou pagar também vai aumentar. Só troquei a ordem das setas, mas o sentido é o mesmo, né? Quanto mais litro eu abasteço no meu carro, mais eu tenho que pagar. Quanto menos litro eu coloco, menos eu vou pagar. Isso é uma relação direta, né? Diretamente proporcional. Daí a multiplicação ser de forma cruzada, certo? Em diagonal. Então, construindo a nossa equação, nós temos 1 vezes x é x, então botei somente o x, e 2,97 vezes 40. Multiplicando isso aí, 2,97 vezes 40, nós temos um total de R$ 118,80. Alternativa correta aí, letra B. Tranquilo? Veja que é bem simples, pessoal. Quando você pega a prática, fica muito fácil de resolver questões de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Acho que acredito que a dificuldade maior seja você distinguir aí se é diretamente ou inversamente proporcional. O que eu aconselho? Se coloquem na situação, vivenciem aquilo ali, tentem vivenciar no dia a dia, beleza? Então, vamos aí para o nosso próximo exemplo. Próximo e último, certo? Que diz o seguinte: com velocidade média de 600 km por hora, um avião faz um percurso de 1 hora e 30 minutos. Em 1 hora e 30 minutos. Se esse mesmo percurso foi feito em 2 horas, qual foi a velocidade média do avião? Primeiro passo, identificar grandezas. Segundo passo, construir a tabela da regra de 3. Terceiro passo, verificar a questão das setas para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Depois, quarto passo, montar a minha equação e brincar com essa equação até encontrar o nosso resultado. Então,
Já fiz aí 7 exemplos para vocês, diferentes, todos diferentes. Então vou deixar aí um minutinho para vocês tentarem, pelo menos, montar a nossa equação, certo? Tentem montar aí e a gente retorna aí com o nosso resultado. Pois bem, pessoal, vamos lá, retornando aí com o nosso problema. Nós já vimos que o primeiro passo é identificar as grandezas, que são elas, tá bem fácil, né, de verificar quais são elas, ó, quilômetros por hora, que é a velocidade do avião, e o tempo de demora, de duração dessa viagem, certo? Então, vou construir a tabela, acrescentando essas duas grandezas, ó, velocidade, eu coloquei quilômetro aí, mas é quilômetro por hora, à nossa esquerda, e na direita aí o tempo em horas, certo? Coloquei em horas, para não trabalhar com duas grandezas, ó, com dois tempos diferentes, horas e minutos, então coloquei somente em horas. Professor, poderia ser colocado só em minutos? Poderia também, sem problema algum. O que você não pode colocar é tentar trabalhar com essas duas unidades de tempo, hora e minutos, tranquilo? Até porque no segundo tempo, ó, percebam que ele dá somente em horas. Então, por isso eu utilizei horas. Então, ele fala que 600 km por hora, ele gastou um tempo aí de 1,5, que é 1h30, certo? 1h30, 1,5 horas. E se o tempo for de 2 horas, qual seria a velocidade? Obviamente, vocês perceberam que o tempo aumentou, né? O tempo ele aumentou de 1,5 para 2. Se o tempo aumenta, é porque a velocidade aumentou? Será que eu fui mais rápido? Não, né? Se eu gasto mais tempo, é porque a minha velocidade ela foi menor. Como as setas são contrárias, as minhas grandezas elas são inversamente proporcionais, por isso, multiplico na horizontal, 2 vezes x igual a 1,5 vezes 600. 1,5 vezes 600 dá 900. Então, 2 vezes x igual a 900, o 2 vai passar dividindo, x igual a 900 dividido por 2, por fim, chega ao resultado que x é igual a 450 km por hora, alternativa correta, letra D. Com isso, galerinha, nós revisamos aí toda essa parte de grandeza diretamente e inversamente proporcionais, tanto eles com valores inteiros como com valores decimais, né, racionais na forma de decimal. Espero ter tirado a dúvida de vocês, que vocês tenham compreendido nossa aula. Me despeço de vocês aqui, deixando um forte abraço a todos, desejando que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima, tamo junto, é nóis. Valeu, galera!